Bom, como combinado, hoje estamos aqui direto na tela do nosso computador, única e exclusivamente para que vocês tenham um acesso mais amplo, uma visão mais ampla a tudo aquilo que a gente vai ver hoje. Nós já vimos o verbo to be, que é um verbo básico, mas é um dos mais importantes da língua inglesa. E hoje vamos caminhando para conhecer outros verbos e conhecer um tempo verbal muito importante. Vamos aprender a falar no presente. Nesse curso aqui, que não é um curso focado em gramática, nós vamos ver apenas o presente simples, o passado simples e o futuro simples, tá? Existem outras formas, outros tempos verbais, mas nós precisamos apenas desses três para ter uma certa noção do que a língua inglesa quer dizer quando a gente está falando de inglês para viagens, beleza? Então lá, o simple present. O que é esse simple present, Teacher Lori? É o presente simples. O presente simples ele vai ser usado em inglês para expressar uma ideia, uma ação que é repetida ou usual. Ela pode ser um hábito, um hobby, um evento diário, um fato, um horário, um evento ou algo que simplesmente acontece com uma certa frequência. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, bem simplesinho, só para te mostrar. Se a gente tivesse uma linha do tempo, nós temos o past, que quer dizer passado, o present, que é este momento em que o simple present acontece. Veja que eu coloquei uma seta para mostrar. E o future, que é o futuro. Então, todas as nossas ações vão acontecer aqui no present. Isso quando estamos falando de simple present. Deixa eu dar uns exemplos para você. Olha lá. I wake up early every day. I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. Every day, todos os dias. Early, cedo. I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. Uma ação que acontece no presente, ok? Um outro exemplo. He always has breakfast at 7 o'clock. He always has breakfast at 7 o'clock. Ele sempre toma o café da manhã às 7 da manhã. Quando eu vou falar, lembra lá do nosso módulo em que a gente falou sobre números? Quando a gente fala de um número fechado, a gente coloca o o'clock. He always has breakfast at 7 o'clock. Ele sempre toma café às 7 horas da manhã. Outro exemplo. He takes the bus. He takes the bus. Ele toma o ônibus. He takes the bus. Ele toma o ônibus. Ele entra no ônibus, a depender da região em que você está. Você pode, inclusive, dizer ele pega o ônibus, tá? He takes the bus. Vai olhando. Percebe que tem algumas partes que estão em vermelho. Já já a gente conversa sobre ela. Joey, the driver, o motorista, drives the bus. Joey drives the bus. Joey drives the bus. O Joey dirige o ônibus, ok? She goes to school. She goes to school. Ela vai para a escola. Presta atenção nessas partes que estão em vermelho. She goes to school. Ela vai para a escola. He plays soccer. He plays soccer. He plays soccer. Ele joga futebol. In the afternoon, I do my homework. In the afternoon, I do my homework. Pela tarde, eu faço a minha atividade de casa. Pela tarde, eu faço a minha atividade de casa. Ok. O que a gente precisa saber mais sobre o simple present? É que nós utilizamos o simple present para ações que são geralmente verdadeiras. Então, por exemplo, it rains a lot in the winter. It rains a lot in the winter. It rains a lot in the winter. Chove muito no inverno. É verdade? É geralmente verdadeiro isso, porque a gente espera que no inverno chova mais do que, por exemplo, no verão em algumas regiões, certo? Beleza. Você notou alguma diferença entre os verbos? As partes que eu pedi para que você olhasse vermelho, olha lá.
She goes. He plays. It rains. In general, in the third person, we add s. Geralmente, na terceira pessoa do singular, nós acrescentamos o s ao final do verbo. E quem é a terceira pessoa do singular são os mitidinhos do inglês que nós vimos lá no verbo to be. He, she, it. Ok? Beleza. Vamos dar uma olhadinha em como é que ficariam alguns verbos conjugados e alguns verbos conjugados na terceira pessoa. O primeiro verbo, live, viver ou morar. I live, you live, he, she, it lives. You live, we live, they live. O outro verbo, swim, nadar. I swim, you swim, he, she, it swims, you, we, they swim. O outro verbo, work, trabalhar. I work, you work, he, she, it works, you, we, they work. O outro verbo é o verbo have. Perceba que ele tem uma diferença quando a gente fala da terceira pessoa. I have, you have, he, she, it has, you, we, they have. Ah, Teacher Laurie, então o verbo have na terceira pessoa modifica completamente e vira has. Exatamente, ele vira has. O que é importante a gente lembrar? Que nessa regra geral, na terceira pessoa do singular, eu coloco um S no final do verbo, existem regras que derivam dela. Por exemplo, se o verbo terminar com O, CH, SH, SS, X, Z, o que você vai fazer? Ao invés de colocar só um S, você vai adicionar ES. Vamos dar um exemplo aqui em alguns exemplos que eu trouxe para você. Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Go vira goes. Catch, catches. Kiss, kisses. Fix, fixes. Ok? Olha lá o exemplo. My mom watches TV in the morning. My mom watches TV in the morning. Minha mãe assiste TV pela manhã. Marcus goes to the beach every day. Marcus goes to the beach every day. O Marcos vai para a praia todo domingo, ok? Bom, qual é a outra subdivisão dessa regra? Existe? Tem mais uma. Vamos lá, vamos olhar, ó. Para os verbos terminados em consoante seguido de Y, a gente vai retirar o Y e colocar IES. Vamos lá? Marry, marries. Study, studies. Carry, carries. Worry, worries. Olha o exemplo. Laura cries a lot. Laura chora demais. Chora muito. He studies every day. Ele estuda todos os dias. He studies every day. E tem uma última. E se, Teacher Laurie, você me falou que se o verbo terminado em Y precedido de consoante, com uma consoante antes, a gente retira o Y e coloca IES. E se não tiver uma consoante, tiver uma vogal, o que eu faço? Você faz isso aqui, ó. Você simplesmente adiciona um S. Então, o verbo play, na terceira pessoa, fica plays. Enjoy vira enjoys. Say vira says. Vamos dar um exemplo? Marcus plays soccer. She plays the guitar. Marcos joga futebol. Ela toca o violão. Ok? Tá. Então, tudo aí que você me falou foi afirmativa, né? Acho que eu entendi. E negativa e interrogativa? Para as negativas e interrogativas, nós vamos conhecer uma nova forma de verbo que é o chamado verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, quando a gente lê uma determinada frase, ele não é lido nessa frase, tá? A gente simplesmente não lê ele. Então, para que ele serve, Teacher Laurie? Os verbos auxiliares são verbos que perderam força dentro da frase. Eles estão ali, na maioria das vezes, apenas para nos indicar que aquela frase está em algum determinado tempo verbal.
Ah, então isso significa dizer, Teacher Lori, que cada tempo verbal vai ter o seu verbo auxiliar específico? Perfeito, é exatamente isso. Então fica fácil de identificar um tempo verbal por conta do verbo auxiliar que ele vai ter. O verbo auxiliar do simple present, ele se apresenta de duas formas. Ele é do e ele é does, ok? Do e does. E normalmente a gente só utiliza os verbos auxiliares em frases negativas e frases interrogativas. Vamos dar um exemplo aqui? Dá uma olhada nesse quadro que eu trouxe para você, olha lá. I do not work every day. I do not work every day. Ou da forma contraída, I don't work every day. Eu não trabalho todos os dias. Olha o exemplo de baixo. You do not work every day. Ou you don't work every day. Você não trabalha todos os dias. Agora perceba o que acontece com a terceira pessoa do singular, os metidinhos do inglês. He, she, it. A gente não utiliza do, e sim does. E perceba que a gente só vai utilizar does para eles três. Então eu digo, he does not work every day, ou he doesn't work every day. She doesn't work every day. It doesn't work every day. Ok? Para as pessoas do plural, voltamos para o do. We do not work every day. Ou you don't work every day. Ou they don't work every day. Tudo igual. Significa que do eu vou utilizar para I, you, we e they. E does apenas para he, she e it. Ok? Muito bom. Então, vamos olhar as negative contractions, as formas negativas contractas. No lugar do do not, eu digo don't. No lugar do doesn't not, do does not, eu digo doesn't. Ok? I don't like watermelon. I do not like watermelon. Eu não gosto de melancia ou eu gosto de melancia. I don't like watermelon. I do not like watermelon. Eu não gosto de melancia, eu não gosto de melancia. Um do jeito contracto, abreviado, e o outro do jeito normal. Aqui nesse quadro diz, there is no difference in meaning thought we normally use in contractions in spoken English. Então, não há diferença no significado. A gente utiliza normalmente as contrações no inglês falado. You don't speak Portuguese. Você não fala português. Luca doesn't go to the party. Lucas não foi para a festa. Não vai para a festa. We don't have time. Nós não temos tempo. She doesn't like chicken. Ela não gosta de frango. Ok? E para perguntar, eu dou uma olhada. Ah, tá. Primeiro eu preciso passar o verbo auxiliar para frente. Mas antes disso, eu preciso saber qual verbo auxiliar eu vou usar. Se o pronome é they, eu vou usar o do. Então, eu digo, do they like math? Vamos ver o de baixo? Eu digo, he works at a bank. Ele trabalha num banco. E aí eu digo, bom, he, qual é o verbo auxiliar que eu uso? Does. Então, eu digo, does he works? Você retira o S. A regra do S é apenas para a afirmativa. Veja que eu não preciso utilizar nem na negativa, nem na interrogativa. Então, eu digo, does he work at a bank? Does he work at a bank? Lucy speaks Polish. Lucy speaks Polish. Ela fala polonês, a Lucy. Como é que eu pergunto, a Lucy fala polonês? Eu digo, does Lucy speak Polish? Lucy fala polonês? Beleza? Importante o nosso quadro aqui, ó. A gente não vai utilizar do ou does em perguntas que contenham os verbos modais. Quem são eles? Exemplos. Can, must, might, should, entre outros, ok?
Sobre os verbos modais a gente deixa para um outro momento a gente conversar. Para finalizar, como é que eu respondo então perguntas utilizando do e does? Trouxe aqui alguns exemplos para você, olha lá. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Se você quer fazer uma resposta curta, afirmando, dizendo sim, eu gosto, você diz yes, I do. Se você não gosta, você diz no, I don't. Does Phil like pizza? O Phil gosta de pizza? Yes, he does. Perceba que eu vou responder com o mesmo verbo auxiliar que eu for perguntado. Yes, he does. No, he doesn't. Do they live in France? Eles vivem na França? Yes, they do. No, they don't. Does she play tennis? Yes, she does. No, she doesn't. Ok? O que é interessante a gente saber? Que existe o que a gente chama de W8 questions, ok? Ou question word, que são, por exemplo, who, when, where, why, which, what, how many, how much. Todas as vezes em que a gente tiver as question words, elas vão vir na frente. Olha um exemplo lá. Where do you live? Onde você mora? Veja que você não diz yes, I do. A resposta é I live in Brazil. Então, você afirma, ok? Simple present do jeito mais simples que você possa encontrar por aí, você aprende aqui. Beleza? A gente se vê no próximo módulo.